Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, quinta-feira, cujo significado é perdão. Perdoar, você precisa perdoar. Na semana passada nós falamos sobre deixar passar. Deixe passar, não seja daqueles que retêm tudo, não, deixa passar e peça perdão. Peça perdão porque você foi perdoado. Você foi perdoado e Deus perdoa para valer. Deus não perdoa se lembrando como a gente faz, né? Normalmente. A gente perdoa, mas aquilo fica guardado na nossa mente, né? E eu espero que você guarde isso sem mágoa. Guarde realmente com sentimento de perdão, porque perdoar é perdoar de verdade. Aliás, me faz lembrar aquela ilustração daquela pessoa que cometeu um pecado e orou a Deus e pediu perdão. Bem, e Deus então perdoou aquele homem e ele então prosseguiu sua vida. Só que lá na frente aconteceu o que acontece conosco, né? Nós pecamos de novo. Infelizmente nós somos pecadores lutando para viver uma vida correta diante de Deus, mas a nossa natureza humana, ela nos faz pecar, né? Mesmo lutando para não, muitas vezes nós pecamos novamente. Aquele homem pecou novamente e ao invés de pedir perdão para Deus, ele ficou envergonhado, ele ficou entristecido, ele não queria ter que pedir perdão novamente e ele estava ali encabrunhado, triste, né? E Deus chegou para ele e falou: "O que foi, meu filho? O que aconteceu? Por que você está tão triste?" E aí, nessa ilustração, o homem diz assim: "É que eu pequei novamente, Senhor, e eu estou muito envergonhado." E Deus, então, olhando para ele, e fala assim: "Mas por que você está envergonhado?" "Porque eu já tinha te pedido perdão uma vez e agora é a segunda vez que eu vou ter que pedir perdão." E Deus olha para ele e fala assim: "Mas quando foi a primeira vez mesmo?" Uma brincadeira, porque Deus, ele se esquece. Ele perdoa a ponto de jogar no mar do esquecimento. E você precisa esquecer. Esqueça também, né? Você pode até não esquecer fisicamente, a sua mente vai guardar aquelas cenas, né? Mas perdoe. Hoje é dia do perdão e eu espero que você esteja com essa consciência. Deixa eu ver quem é que está aqui. Cirlei Messias foi a primeira a comentar hoje. Cirlei, seja bem-vinda. Ela disse que já compartilhou com 40 pessoas, olha só. A Cirlei é sempre assim, 40, 50 pessoas. Muito obrigado. Ana Rocha, bom dia. Chegou logo em seguida. Rosinei Nascimento. José Carlos Ferreira, seja bem-vindo. José Carlos, reverendo. Depois a Tatiana Mota, agradecida pelo papai ter ido para casa ontem, né, Tati? Ontem, dia da gratidão, imagino que você estava transbordando de gratidão. E aqui hoje ela está expressando aqui nos comentários. Depois a Marcilei Ferreira, seja bem-vinda. Marcilei Ferreira, você deve ser nossa parente, hein? Ferreira no nome. Maria Sueli, Maria Conceição, Tia Ceissa, Raquel Maria, Ana Rocha, Vanessa Cardoso. Bom dia, Vanessa Cardoso. Giovana Feltrin, Carlos Ferreira, Carlinhos, seja bem-vindo. Tudo alto e claro, Carlinhos. Vanessa Cardoso compartilhou com 5 pessoas e você precisa fazer a mesma coisa aí. E a Rose Nascimento compartilhou com 23 pessoas, olha só que lindo. Luzia Rosa, Luzia está aqui no YouTube hoje. Luzia, que bom tê-la conosco aqui. Normalmente você está no Instagram, não é verdade? E o pessoal do Instagram pode ficar à vontade aí, clica no coraçãozinho, compartilha no aviãozinho. E você do YouTube, clica no like, clica no gostei e compartilhe com essas pessoas. E vamos começar a nossa live. Vamos começar com uma... Eu ainda estou expectorando aquela gripe da semana passada, vocês acreditam? Meu Jesus, uma gripe que dura mais de uma semana. Eu acho que, na verdade, eu peguei outra no meio do processo, porque eu não sei se vocês estão reparando, mas está todo mundo gripado. Em algum momento, uma família inteira fica gripado e o Covid está indo embora e a gripe voltou a aparecer, né? Tinha sumido. Mas vamos lá. Você está com o seu cafezinho aí? Eu estou com o meu cafezinho aqui, pronto para compartilhar com você um texto do livro de Jó. Hoje nós vamos para o capítulo 26, um capítulo novo, um capítulo para a gente ouvir o que Jó tem a responder sobre as palavras de Bildade de ontem, né? Se você não assistiu a nossa live de ontem, vou pedir para o Renan colocar aqui o nosso card
do nosso episódio de ontem para você poder assistir. Não deixe de assistir, não deixe de estar comigo aqui, 6h30 da manhã. Você que está assistindo pela gravação, saiba que essas lives acontecem todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Esteja comigo, vamos fazer esse devocional juntos. Eu aconselho você a começar o seu dia com essa direção. É bom assistir depois, né? Tem sempre algo para se aprender, muito que aprender da palavra de Deus, mas se você assiste de manhãzinha, antes de sair para o trabalho, você tem uma disposição nova, uma disposição diferente. Cafezinho na mão? Quem é que está com um cafezinho aí? Dona Ana Rocha já colocou as xícarazinhas. Quem mais pode colocar? E de onde você está falando? Coloca aí para eu saber. Comente, compartilhe, curta, clica no like e nos ajude a promover esse trabalho. Vamos lá, sem demora, vamos abrir aqui o nosso texto no livro de Jó. Vou colocar aqui o texto no Instagram, ou melhor, no YouTube, mas o pessoal do Instagram, fique tranquilo, não vai aparecer o texto para vocês, mas eu vou ler cada palavra, pode acreditar, não vou deixar nada de fora. Vamos lá, capítulo 26, versículo 1, diz assim: Então Jó falou novamente: Grande ajuda você me deu, ou melhor, grande ajuda você deu aos indefesos, belo socorro prestou aos fracos. Como esclareceu minha ignorância, sábio conselho ofereceu. Jó está sendo aqui literalmente sarcástico, né? Sarcástico com as palavras de Bildade, que não ajudou em nada, né? E ele está fazendo aqui um sarcasmo com as palavras dele. De onde tirou todas essas palavras de sabedoria? De quem é o Espírito que fala por seu intermédio? O motivo de Jó estar indignado e falando com esse tom sarcástico é porque os amigos dele tinham certeza que ele tinha cometido pecado e Deus estava de maneira retributiva dando a ele o castigo merecido. Uma visão equivocada de Deus, né? Deus não age dessa forma. Deus age através das consequências naturais das nossas decisões, das nossas ações, e por isso nós temos que saber tomar decisões. Deixa eu colocar uma pausa aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso. Saber tomar decisões é algo que você precisa procurar melhorar. Cada dia mais melhorar as suas técnicas de tomada de decisão. Um mestrado que eu fiz lá na Unicamp tinha uma matéria que era tomada de decisão. E a tomada de decisão, ela precisa ter aspectos que precisam ser avaliados. Por exemplo, você vai comprar um carro. Você precisa avaliar o cenário inteiro. Não tomar decisão baseado num único critério. Se você é casado, por exemplo, e tem filhos, o carro que você vai comprar não é mais aquele carro que você sonhava quando era jovem. Não, você precisa considerar, se seu filho é um bebê, tem que ter um porta-mala para caber um carrinho. Se ele usa cadeirinha, um carro de 4 portas, hoje em dia todos os carros praticamente são de 4 portas, né? Mas, ou seja, levar em consideração todo o contexto que você vive. Por exemplo, se você usa o carro para ir para o trabalho, um carro econômico é mais inteligente. Se você compra um carro de gasto muito elevado, como o meu, por exemplo, faz 5 km com 1 litro de diesel, então você precisa levar em consideração. Eu moro pertinho, meu trabalho é 2 minutos daqui, não pego nem semáforo daqui para lá. E nem sempre eu uso esse carro. Mas o fato é que você precisa tomar suas decisões com inteligência. Deus nos capacitou com um dos equipamentos mais importantes que nós temos, que é a nossa mente. É o mais importante, é a nossa mente. A nossa mente consciente, racional, né? Nós precisamos tomar decisões não só do lado emocional, mas do lado da razão também. Precisamos ter razão, precisamos ter uma análise de todo o cenário e tomar as decisões. E eu não sei porque eu entrei no assunto de decisão aqui. Em algum momento nós falamos em alguma coisa que me trouxe esse tema na mente. Vamos prosseguir aqui no versículo 5, já a gente liga os pontos. Tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas. O lugar dos mortos está nu diante de Deus. O lugar de destruição está descoberto. A Bíblia diz que a morte
o oceano e a terra dará conta dos seus mortos. Haverá um dia em que os mortos serão ressuscitados. Uns serão ressuscitados no arrebatamento, né, para a ressurreição, para a vida, mas outros vão ser ressuscitados para a condenação. Condenação. E mesmo esses mortos que a terra e o mar vai ter que dar conta, passará por um processo de glorificação. Né? Um assunto que exige mais tempo para a gente poder falar. Nós já falamos sobre isso naquela série Desvendando o Fim dos Tempos, mas vamos prosseguir aqui, versículo 7. Deus estende o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Envolve a chuva com densas nuvens e elas não se rompem com o peso da água. Bem, quando aqui essa expressão suspende a terra sobre o nada, né, nessa época de Jó, um momento bem antigo, antes de Moisés, antes de Abraão, isso aqui deve ter no mínimo 4.000 anos. Mesmo naquela época, a ciência já existia, né? Jó, inclusive, fala de coisas aqui no seu discurso poético, fala de coisas que foram foram descobertas muitos anos depois e constatadas cientificamente. Por exemplo, Deus suspende a terra sobre o nada. Ele está fazendo menção ao globo terrestre, que é redondo, não é quadrado, nem plano, como alguns de maneira ignorante tenta afirmar, mas a Terra ela é suspensa no nada, que os cientistas quebram a cabeça para poder entender. O universo, quando um objeto é solto no universo sem gravidade, aquele objeto fica vagando, ele não fica parado. E nós sabemos que se a Lua, por exemplo, que é um satélite da Terra, né, não é um planeta, é um satélite, se ela movimentar um pouquinho, digamos 5 metros, aconteceria aqui na Terra catástrofes. A maré elevaria e um caos tremendo aconteceria. E os cientistas, ao analisar esse fenômeno, eles ficam apavorados, sem saber como explicar tamanho sincronismo entre o universo. A Terra girando em torno do Sol, a Lua em torno da Terra, e esse movimento tão preciso, e precisa ser preciso, porque se não fosse, nós deixaríamos de existir. Não pode existir se não fosse um Deus criador que criou e planejou e sustenta tudo isso. A conclusão de Einstein, que foi uma das mentes mais brilhantes que já existiu na face da Terra, foi que ele documentou isso, que é impossível admitir tamanha precisão sem levar em consideração que há uma mente criadora por trás de tudo isso. E o fato é que a Terra ela é suspensa e sustentada por forças que a ciência ainda não consegue comprovar. Aliás, a própria vida, né, por mais que é possível clonar uma vida, mas a vida não se existe através de uma ciência. Para existir a vida é preciso que haja um sopro de vida que só o nosso Deus pode criar. Ninguém é capaz de criar vida. Ninguém é capaz. Mesmo um animal que é clonado, e se fala até em clone de seres humanos, né? Mesmo esses precisa passar pelo processo da gestação para que esse processo gere vida. Caso contrário, o homem é incapaz de criar vida. Envolve a chuva, versículo 8, com densas nuvens, e elas não se rompem com o peso da água. Encobre a face da lua e a esconde com suas nuvens. Criou o horizonte ao separar as águas e definiu o limite entre o dia e noite. Tremem os alicerces do céu, estremecem diante de sua repreensão. Com seu poder alcançou o mar, com sua habilidade despedaçou o monstro marinho. E aqui em algumas versões usa o nome Leviatã, que era um monstro pré-histórico que ainda vivia naqueles dias.
Jó aqui está descrevendo a grandeza de Deus e, de maneira sobrenatural, ele está antecipando o que Deus usa quando ele vai começar a argumentar. Até agora Deus está só observando, né? Sabe aquele observador? Só observando. Estou aqui, ó. Só observando. Fala os três amigos, Jó responde, os três amigos falam de novo, cada um tentando tomar suas conclusões e Deus só observando. Na verdade, Deus aqui criou todo esse caos com um propósito, nós já falamos sobre isso, e ele, no momento certo, ele abre a sua boca para dar respostas às perguntas de Jó. Haverá um dia que Deus vai responder todas as suas perguntas. Deus responde às nossas perguntas, isso é um fato. Ele sempre responde de um jeito ou de outro. O fato é que, no momento certo, Deus vai se levantar e aí vai enquadrar Jó através do discurso de questionamento que ele faz, e Deus vai usar muito das próprias palavras de Jó para poder perguntar para Jó: escuta, onde é que você estava quando eu criei os ventos, quando eu separei o mar e a terra? Onde é que você estava quando eu criei os animais, onde eu formei tudo, o universo e tudo mais? Bem parecido com o discurso de Jó está usando aqui. Na verdade, esse livro ele é considerado poético porque ele tem uma intrigante relação entre cada discurso, entre cada fala. E nós podemos perceber, de acordo com o evoluir dessa leitura, nós vamos percebendo isso cada vez mais claro. Versículo 13. Com seu sopro trouxe beleza aos céus, com sua mão feriu a serpente veloz. Isto é apenas o começo de tudo que ele faz, um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão de seu poder? Muito bem. Chegamos aqui ao versículo 14, um capítulo relativamente curto. E Jó, o que ele faz é contestar as palavras de Bildade, trazendo para ele nada mais, nada menos do que a amplitude e o poder e a soberania de Deus. E ao mesmo tempo, de uma forma sarcástica, ele refuta as afirmações de Bildade, que tende a acusar sempre, não só Bildade, mas ele faz Isofar, né? Tem sempre essa afirmação, que Jó fez alguma coisa. Na verdade, Jó não tinha feito nada, ele estava apenas passando por um processo cujo propósito era de Deus. Muitas vezes não, todas as vezes que você estiver passando por uma situação, considere que aquilo tem um propósito de Deus. E se não tem um propósito que é de Deus, Deus vai usar aquilo para algum propósito maior. Romanos 8:28, falamos disso ontem também, diz que todas as coisas cooperam, todas, não só algumas, né? Não está escrito lá que as coisas que o justo faz cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, diz que todas as coisas, todas as circunstâncias, todos os acontecimentos, os bons e os ruins, cooperam juntos, que significa que são juntos, são ligados. O que aconteceu com você ontem e o que está para acontecer com você hoje estão ligados, de alguma forma. O que aconteceu com você há 10 anos atrás está ligado com o que está acontecendo hoje. Aliás, tudo o que aconteceu com você aconteceu para fazer quem você é hoje. Todas as coisas, todas as lutas que você passou, formou quem você é hoje. E quem você é hoje? Você tem clareza de como anda a sua vida? Você tem clareza de o que você está vivendo? Se por acaso as coisas ruins que você está vivendo são consequências de decisões ruins lá atrás, e nós começamos a falar de decisões, né, porque são justamente as nossas decisões que nos colocam onde nós estamos. Se você, por exemplo, há um ano atrás, você escolheu se casar e hoje você está reclamando do seu casamento, saiba que foi a sua decisão. Aliás, essa questão do casamento, da escolha da pessoa, ela é totalmente sua, nossa.
Deus não interfere. As pessoas às vezes oram querendo que Deus ajuda, e Deus ajuda colocando circunstâncias, situações, fazendo você viver o que você viveu, trazendo propósito para o seu hoje, e através dessas informações você precisa tomar a decisão certa. Mas Deus não coloca uma seta com um neon azul mostrando a pessoa para você se casar. Não, essa é uma escolha sua. Costuma-se brincar que a única vez que Deus escolheu um cônjuge foi para Adão, e não deu muito certo. Uma brincadeira, né? Porque na verdade deu certo sim, embora o homem tenha caído. Não foi Adão que caiu, nós caímos. A nossa natureza é a mesma de Adão. Talvez você no lugar de Adão tenha feito pior do que ele. Mas voltando às questões das decisões, hoje você está vivendo aquilo que você decidiu. E por isso que as nossas decisões são tão importantes. Por isso que quando você for decidir, você precisa pensar muito bem. Eu dei um exemplo de uma aquisição de um carro, mas você pode trazer esse exemplo para escolha de um cônjuge. Se você aí é solteiro, ou se você está solteiro, né, saiba que você não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Porque depois que você escolher, aquilo precisa ser definitivo. Precisa ser definitivo. Na gestão de empresarial, nós costumamos dizer o seguinte: para você contratar, não tenha pressa. Não tenha pressa, procure com calma, entreviste muitos candidatos e escolha usando os critérios de acordo com a atribuição do cargo. Mas escolha devagar, não tenha pressa. Agora, ao perceber que o colaborador não está agindo, não está tendo o comportamento adequado e não está desempenhando o resultado que precisava desempenhar, aí sim, você precisa ter pressa. Precisa demiti-lo rápido. Ah, Reinaldo, mas você está sendo cruel com o funcionário que depende do emprego? Não, negativo. Estou sendo apenas um tomador de decisão que precisa tomar na hora certa. Porque se você demora muito, aquilo faz mal para a empresa, para a corporação, e faz mal também para a pessoa que não está entregando resultado e está vivendo uma vida de farsa. Essa aqui é a verdade. Aliás, se você é funcionário, se você desempenha um papel como um profissional autônomo, ou até mesmo se você é um empreendedor, aprenda a fazer sempre o seu melhor. Nós somos avaliados pelos nossos resultados. Quais têm sido os seus resultados? Quais têm sido os acordos que você tem quebrado? Um trabalho, seja ele autônomo, ou seja ele porque você é funcionário de uma empresa, nada mais é do que um acordo. Vou te explicar. Quando você é contratado, a vaga propõe um salário. E a vaga propõe uma atribuição. Então, a sua atribuição é executar tais e tais tarefas num determinado tempo, não é uma carga horária. Em troca, a empresa vai pagar para você o salário que foi combinado. A empresa que você trabalha tem cumprido com a parte dela, ou seja, tem entregado o salário que combinou? Porque se ela não tem entregado, o aspecto aqui é outro. O aspecto aqui é outro, é um aspecto criminal, talvez. Um aspecto que cabe à Justiça do Trabalho julgar, mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente a empresa, no 5º dia útil, ela cumpre com a sua parte, que é pagando o seu salário. E eu te pergunto, você está cumprindo com a sua? Qual é a sua parte? É cumprir o que você combinou. Combinou 8 horas? Você precisa entregar 8 horas. Foi combinado que você, durante essas 8 horas, cumpriria uma certa atribuição ali dentro? Foi combinado. Você está cumprindo? Foi combinado que você iria fazer o seu melhor. Afinal de contas, você teve uma oportunidade e lá naquela entrevista, se perguntasse para você, você está disposto a fazer o seu melhor? Você certamente diria que sim, porque você queria muito aquela oportunidade. E agora que você tem a oportunidade, você não está entregando o que você combinou, significa que você está lesando, ou seja, você está roubando a outra parte. Talvez você é um profissional liberal, talvez você é até mesmo um empreendedor que tem clientes. Você tem entregado para os seus clientes aquilo que você tinha prometido?
Porque se você não está entregando, você está lesando o seu cliente. Procure ser pessoas íntegras, ou seja, inteiras. Pessoas inteiras é aquelas que não são apenas honestas. Às vezes a gente vai conversar com alguém e a pessoa está toda orgulhosa em dizer que ela é honesta. Ser honesto não é mais do que a sua obrigação. Ser honesto é a sua obrigação, isso não é mérito seu. Faz parte da sua obrigação. A questão de ser íntegro diz respeito ao seu caráter. Se você está lesando o seu patrão, ou o seu cliente, ou a pessoa que você prestou o serviço, não importa, né? Seria um cliente. Se você está lesando, você é ladrão. É ladrão. E eu espero que eu não esteja te ofendendo, porque eu estou falando para aqueles que não estão entregando o que prometeu. Está recebendo por aquilo que não entregou. E nós somos avaliados pelos nossos resultados. Resultados. Se você faz um bom trabalho e entrega mais do que foi contratado para entregar, você está sendo observado. Talvez você trabalhe num lugar que você não está sendo valorizado, mas você está sendo observado. Ser valorizado ou não diz respeito a crenças que tem aqui dentro. E o que é crenças? Crenças é tudo aquilo que você acredita. O que é que você acredita? Isso é sua crença. Muitas pessoas são vítimas de crenças ruins. Por exemplo, crença de não merecimento. O que é uma crença de não merecimento? É você acreditar que você não merece. Que você não merece vencer, que você não merece ter dinheiro, que você não merece prosperar, que você não merece ter um bom casamento. A crença de não merecimento ela é tão séria que as pessoas vivem um lar, uma relação conjugal deteriorada e acham que aquilo é normal. Acha que aquilo é normal. Tem um livro do Paulo Vieira, é um best-seller, se eu não me engano ele está por aqui. Os meus livros não ficam num lugar só, ficam sempre espalhados. Eu acho que é o poder da ação. Ele ilustra uma cena. Como é que está o nosso horário? Também, meia hora, né? Vamos lá, vamos mais 10 minutinhos aqui. Ele ilustra uma cena de um pai que chega em casa. E o pai chega em casa e ao entrar em casa, a sua esposa nem olha para trás. Ela está na cozinha, ela nem faz um gesto de oi. Ela grita de lá, trouxe pão? E ele diz, sim. O filho, adolescente, está no videogame, ele nem tira o fone para poder dar um oi para o pai, ele ignora. O pai vai direto para o quarto, ele vai direto para o quarto tomar banho. E ao cruzar no corredor com a filha está com o fone no ouvido, só olha para ele e nem faz nenhum gesto. O pai toma um banho, senta na mesa e a esposa fala, sua janta está no forno. Ele pega o prato que estava no forno, já frio, senta e come sozinho. Come sozinho, escova os dentes, deita na cama, liga a TV, coloca um filme legal e dorme. A sua esposa vai se deitar mais tarde, deita, às vezes ele está acordado, às vezes não, ela vira para o lado e dorme. No outro dia ele acorda cedo, ele pega o pão correndo, o café, toma rápido, mal engole aquilo e sai, entra no carro e vai trabalhar. E aí a cena se repete quando ele chega em casa. Parece triste, mas é a realidade da maioria das famílias. E é muito triste, não é que parece triste, é muito triste uma cena assim. Qual que é a cena que você merece? Porque a crença de não merecimento faz com aquele pai pensar o seguinte, não, é assim mesmo, é assim mesmo. Ele chegou em casa, ele estava com saudade da esposa dele, mas a esposa dele nem olhou para ele, só perguntou cadê o pão. E na cabeça dele, ele pensou, não, é assim mesmo. Eu já tenho 20 anos de casado, 15, 30 anos de casado, é assim mesmo, é assim mesmo. Aí o filho dele nem olhou para ele, percebeu que ele chegou, mas nem olhou para ele, esses adolescentes é assim mesmo, é assim mesmo. A filha dele só olhou, deu de rabo de olho, mas nem conversou, nem deu um beijo nele. Mas é assim mesmo, esses jovens é assim mesmo. Ele jantou sozinho porque, afinal de contas, ele chegou tarde, a família já tinha comido, o filho comeu no sofá, a filha comeu no quarto, a mãe comeu na cozinha, e ele estava lá comendo na cozinha sozinho. É assim mesmo.
Vida muito corrida, vida moderna, muito corrida. Na cabeça dele, na crença de bloqueios que ele tem, bloqueios de falta de entendimento da parte de Deus, da abundância, porque quando Cristo nos prometeu que nós teríamos vida e vida em abundância, não significa que nós íamos nadar em dinheiro. Não. Vida em abundância, eu vou descrever para você o que é. A mesma história. Preste bem atenção. Cafezinho na mão que você vai gostar. Esse mesmo pai, chega em casa e a esposa estava ansiosa para recebê-lo. A esposa se joga nos braços dele e dá um beijo nele. E se o casamento é um casamento de mais idade, né? As pessoas ficam velhas, né? Às vezes, talvez, digamos que a mulher, a esposa não é tão jovem, ela não precisa se jogar nos braços dele, porque talvez ele possa não aguentar, mas ela dá um abraço tão carinhoso nele e olha, pega na face dele. Aliás, esposas, procure fazer mais isso. Pegue na face do seu marido. Não é só vocês que gostam de toque, os maridos também. E você, marido, mesma coisa, pegue na face da sua esposa e olhe nela. Para de olhar para sua esposa como se não estivesse vendo ela. Olhe nos olhos. E pergunte, como foi o seu dia? A esposa perguntou para aquele marido, como foi o seu dia, meu amor? E aí depois que ele responder, geralmente os maridos respondem com poucas palavras, né? Ah, foi normal, foi tudo bem. E aí a esposa dá mais um abraço. O adolescente que estava no videogame, ele tira o fone, né? Digamos que hoje eu estou sem fone, né? Mas o áudio, o Carlinhos já confirmou que está tudo em ordem. Ele tira o fone correndo e voa nos braços do pai. E aí, filhão, como é que foi seu dia na escola? Tudo bem? A filha, quando ouviu a voz do pai, ela vem correndo no corredor e dá aquele beijo gostoso que só as filhas sabem dar. Um abraço para que o pai sinta o cheiro dela e sinta amado. E ali os três se abraçam e estão felizes em estar juntos. A esposa estava ansiosa para comer com ele em volta da mesa, junto com seus filhos. E ele vai tomar banho ansioso para poder sentar à mesa. Quando eles sentam na mesa, eles falam de coisas que aconteceu no dia. A filha conta coisas engraçadas que aconteceu na escola. O filho conta de coisas legais que aconteceu com ele durante o dia. A esposa comenta sobre coisas que aconteceram ali na casa e que tiveram que tomar decisões, e enfim, eles trocam ideia ali juntos, e juntos eles falam de coisas do futuro. Ah, as férias desse ano, eu queria ir para tal lugar. A filha, não, eu preferia tal lugar. E a esposa ali, mediano, tenta encontrar um jeito para que o lar seja edificado. E com alegria, eles vivem uma vida plena, a plenitude do que Deus tem para nós. Quando Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceria o mundo, Ele disse também que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida de verdade. Vida de verdade é você viver em amor com a sua família, você viver bem na sua casa, no seu trabalho, uma vida coerente com esse evangelho que transforma. O nosso maior mérito é viver essa transformação. Nosso maior mérito como cristãos é viver uma vida de novidade de vida. E aquele casal, depois de se divertirem ali, não tem tempo para televisão. Não, eles se divertem e depois vão dormir. Os pais abençoam os filhos na cama, dão um beijo neles, ora por eles, abençoa a vida deles e juntos eles vão para o quarto. Eles vão para o quarto para se amarem. E se amar não é necessariamente ter sexo, fazer sexo, porque nem todo dia é dia de sexo. Mas se amar é estar um com o outro, cúmplices, abraçados, juntos, conversando mais um pouco, se beijando e dormindo juntos em amor. Isso traz segurança para a esposa, traz segurança para o marido. Ele acorda animado, revigorado, e por isso ele acorda cedo. Ele acorda cedo, toma um café da manhã junto com os filhos, e juntos eles saem com o mesmo sentimento que foram dormir. E terminam o dia do jeito certo, começa do jeito certo, e aí as coisas começam a fazer sentido.
Mas as crenças de não merecimento faz com que aquele outro cenário fique dia após dia daquele jeito e tudo começa a desgringolar. Dívidas se acumulam, sonhos são arquivados, e arquivados muitas vezes para sempre. O fato é que nós precisamos viver melhor. E o nosso propósito aqui nesse café da manhã, nesse café com propósito, é viver melhor. Eu quero orar por vocês, quero abençoar o seu dia. Quero abençoar para que Deus faça com que você tenha um dia próspero, produtivo e animado. Vamos lá, feche seus olhos se você pode. Senhor, obrigado, Deus, por essa live, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Eu abençoo, Deus, essas pessoas no nome de Jesus, no nome que é poderoso para abençoar. Te peço, ó Deus, para que o Senhor ajude essas pessoas do outro lado dessa câmera a tomar decisões boas nesse dia, para que elas possam, Deus, serem abençoadas através das consequências dessas decisões. Que o Senhor possa, ó Deus, suprir as necessidades, que o Senhor possa, ó Deus, multiplicar os recursos, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar do homem violento e de toda a maldade do mundo. Obrigado mais uma vez, é que eu te peço grato, em nome de Jesus. E você aí, diga amém, e terminamos por aqui. Um beijo, tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado. Nos vemos amanhã, 6h30. Beijo.